Ok, tá gravando, galera. Então vamos voltar aqui. Então, pessoal, como eu estava combinando com vocês, isso já vou deixar gravado, né? Que aí quem perdeu hoje nosso encontro aqui, né, para tirar dúvida, peçam para eles olharem esse vídeo que vai estar na semana 4, né? Que aí a gente combina direitinho essa reposição do feriado. Tá? Como eu estava falando com vocês, a minha ideia é deixar o... Deixa eu só ver se está saindo um áudio legal aqui. Ah, tá. Deixa eu só aumentar um pouco o meu áudio aqui, que está um pouco baixo. Alô, alô, beleza. Então, galera, a ideia é justamente deixar vocês... na semana... hoje a gente tira as dúvidas da semana 3 e da semana 4, e na semana que vem a gente tiraria as dúvidas da semana 5 e aproveitaria e faria uma reposição referente ao feriado, que a gente não teve aquele nosso encontro por causa do feriado, né? E aí a gente faria esse encontro para justamente tirar a dúvida da galera que vai precisar para fazer uma eventual recuperação. Pelo que eu estou olhando, ainda não fechei as notas, eu acho que não vai ter essa galera não, tá? Mas por via das dúvidas a gente fica com esse backup aí. Vai que precisa, né? Vai que alguém não consegue aí, fica para trás um pouquinho. Aí a gente utiliza isso aí para fazer uma... Porque na primeira semana de novembro já é a semana, pelo menos está isso no calendário, tá? No calendário acadêmico. Já seria até a semana, né? Bruno Lessa Ferraz. Até a semana 5 valem 10 pontos? Não, não. Até a semana 5 vão ser 25 pontos de 100, um quarto só. Tá? Mas é porque esse primeiro bimestre, esse primeiro módulo, ele é um pouco menor. Então eu achei mais justo deixar menos notas nele. Tá? Até porque, cara, o que acontece aí? Eu não sei, a gente ainda não tem ideia de como é que os alunos, vão ser o desempenho dos alunos. Entendeu? Então eu prefiro deixar menos pontos, né, nessa primeira parte. E como na segunda parte, no módulo 2, a gente vai ter mais aulas, aí eu vou manter esse mesmo ritmo. Entendeu? De repente, 6 questões só. Não, cara, mas vamos manter a mesma coisa, entendeu? Pode continuar me amando aí, vamos manter a mesma coisa, tá? Porque a gente vai ter mais semanas e aí a gente vai manter mais pontos, né? Porque vamos ter mais semanas. Aí eu não preciso sobrecarregar, entendeu? Vocês com mais atividades. A gente vai manter no mesmo ritmo. Entendeu? E essa primeira parte aqui ficaria para a gente ter uma experiência mesmo, né? Para a gente saber como é que vocês estão indo e tal. Eu, por enquanto, estou gostando. Eu estou achando que vocês estão tendo um desempenho bom. Pelo menos o que eu vi ali, pouquíssima gente errou algumas questões, o que é normal também, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês aqui. Galera, não vamos perder mais tempo, não. Deixa eu abrir aqui. Falem aí para mim se vocês estão vendo a minha tela aí. Show. Beleza, beleza. Pessoal, então vamos lá, ó. Vamos fazer uma recapitulação aí da semana 3 e da semana 4. Tá? Isso aqui era até eu abrir minha agenda aqui para marcar com vocês, mas vou deixar para marcar então semana que vem, tá? Essa reposição. Né? A gente marca semana que vem que é mais tranquilo. Pessoal, na semana 3 eu mostro para vocês... vocês chegaram a ver lá o Teorema de De Morgan? Vocês chegaram a ver o vídeo? João Neto diz que viu. Espera aí, deixa eu chegar mais gente aqui. Daniel também. É bem tranquilo, tá? O Teorema de De Morgan, o Fábio ainda não chegou a ver, João Vitor também não. Eu vou explicar rapidamente aqui, mas são 3 regrinhas, né? 2 muito importantes, são as regras da negação do ou e do e, tá? E uma da negação da condicional.
Mas é bem tranquilo, tá? A gente entender como é que ela funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Só para a gente lembrar, eu acho. Vocês estão vendo o quadro aí, né? Eu tenho que voltar para a tela aqui. Vocês estão vendo essa tela branca aqui, né? Falem aí para mim. Eu vou voltar para a tela de chat. Beleza, beleza. Então vou voltar lá. Vocês já que estão vendo. Galera, então é o seguinte, ó. No Teorema de De Morgan, deixa eu anotar aqui. É muito simples, tá? Vocês vão ver a utilidade dele na semana 5, tá? Mas eu vou mostrar ele aqui. Como é que ele funciona? O Teorema de De Morgan, primeiro ele nos diz o seguinte, tá? Ele nos diz, ele estudou, cara, esse matemático, ele estudou a negação dentro da lógica de proposições, tá? Então ele verificou o seguinte, que a negação, tá? A negação de uma proposição aqui composta por E, tá? Então, por exemplo, a negação de A e B, ela é a mesma coisa, tá? Ela é igualzinha à negação do A e aí a negação do B, tá? As duas proposições iniciais, tá? E simplesmente ele trocava aqui o E pelo OU, tá? E vale o inverso também. Ele percebeu também que a negação de A ou B, ela é a mesma coisa que a negação do A. E aí, onde está ou aqui dentro do parênteses, né, fica a negação de B. Tá ok? Então aqui, ó, ele, no caso de negação de A e B, fica a negação de A sozinho, ou, tá vendo? Inverteu aqui, ó, tem que lembrar disso aqui, ó, né? Onde tinha E aqui, vira ou. E a negação aqui, então fica a negação de A ou a negação de B. Agora aqui, ó, a negação de A ou B, ela é a mesma coisa que a negação de A, e onde tinha ou, passa a ser E. Tá? Então esse é o Teorema de De Morgan, né? Ele também observou que a negação de uma condicional, por exemplo, aqui, ó, a negação de A condicional ou implica, né, em B, é a mesma coisa que A e a negação de B. Tá? Então, no vídeo da semana 3, eu mostro exatamente isso aqui. Tá? Eu mostro que essas três regrinhas que De Morgan nos falou aqui, né? Essas três regrinhas aqui, ó, vou até abrir aqui o slide rapidinho. Ó. Olha aqui, ó. Ele mostra exatamente isso aqui, ó, que a negação de um E vira a negação de cada um com ou, e a negação do ou, né, vira a negação isolada de cada um com E, e a negação de uma condicional vira um E aqui com uma negação só da segunda parte, tá vendo? Só da segunda proposição aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês que isso realmente é verdade, tá? É importante a gente testar isso aqui, ó. Vamos pegar essa primeira regra aqui, tá? Então vamos botar essa regrinha aqui, essa primeira aqui, ó. Né? Vamos testar isso aqui. Ele nos diz assim, então, ó, A e B.
tá? A gente sabe fazer aí, eu vou colocar aqui as combinações possíveis, né? Mas só para a gente lembrar aqui, o número de combinações para quando eu tenho duas proposições é 2 elevado ao número de proposições, tá? Então, como eu tenho duas proposições, nós vamos ter 4 linhas, porque no caso aí é 2 elevado a 2, isso aqui é o número de proposições, vão nos dar 4 linhas. Se fossem 3 proposições, nós teríamos 2 elevado ao cubo, que nos dariam 8 linhas, né? Só para a gente lembrar disso, né? Então, as combinações todas aqui vão ser em 4 linhas. Então, elas começam aqui, ó, falso, 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 verdade, verdade, falso. Só para a gente lembrar, né? Verdade, verdade. Então, tá, Kiko. E aí? E aí, vamos testar isso aqui, tá? Então, para eu fazer a negação de A e B, eu tenho que primeiro achar quanto é A e B, né? Para depois fazer a negação, certo? Olha lá, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu botar a canetinha de volta. Vamos fazer aqui A e B. Muito bem. A e B, puxar uma linhazinha aqui, ó. A e B, pessoal, é o seguinte: falso e falso é falso. Isso aqui a gente tem que lembrar lá da primeira e da segunda semana, né? Falso e verdadeiro é falso, verdadeiro e falso é falso, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. E a negação, então, agora a gente pode fazer, já que eu tenho A e B, a negação aqui é a negação exatamente dessa coluna que a gente acabou de fazer, né? A e B. Ok, vamos lá. A negação de A e B é o contrário dessa coluna, onde é falso é verdade, 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 falso. Beleza, será que isso é a mesma coisa que... Agora é que vem o lance, ó. Eu preciso provar para vocês que o resultado aqui é a mesma coisa se eu tivesse essa situação aqui, né? Invertendo essa operadora aqui de E para OU. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a negação de A. Certo? A negação de A. O A a gente sabe que é essa coluna aqui, né? Então, a negação é o inverso da coluna, onde é falso, aqui é verdade, verdade, falso, falso. A negação de B, olha lá, ó, a negação de B, vou pegar aqui, ó. Aí já é essa coluna de cá, né? Então é falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso. Beleza, agora eu vou fazer o OU entre eles. A ou B. Se tudo der certo, vai dar igual essa coluna de cá, né? Então vamos ver aqui, ó. Verdade ou verdade é verdade. Espera aí, que esse falso não ficou legal, não. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Então, nós comprovamos aqui, ó, que De Morgan estava certo, né, quando ele disse que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Beleza? Né, a gente obteve o mesmo resultado, então está comprovado. Entenderam até aqui? Cadê vocês aqui? Deixa eu achar. Tranquilo, isso aí. Show. Muito fácil, né? E ele continuou o estudo dele. Lógico que é isso aí, não tem mistério. Olha aqui, ó. Ele continuou provando que nessa outra situação aqui, inverter aqui também, o inverso aqui é verdade, né? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, para não confundir aqui, eu vou fazer de outra cor.
fazer esse cara de vermelho aqui, não, de azul, para não ficar muito. Então aqui, ó, vou aproveitar A e B aqui e vou fazer a negação de A ou B. Então vamos fazer aqui quanto é que dá agora A ou B. Certo? Vamos lá. Ó, A ou B, falso ou falso é falso. Agora aqui dá verdade, porque um é verdade, o outro é verdade, e os dois são verdade. Então esse é o A ou B. Até aqui a gente já fez. Agora a negação disso, a negação de A ou B, é o contrário, né? Verdade, falso, falso, falso. Isso aqui, a negação de A e B, tem que dar a mesma coisa. Eu já tenho a negação de A e B aqui, tá? Vou aproveitar. Ó, vou até marcar aqui, ó. Aqui eu tenho a negação de A e aqui eu tenho a negação de B, né? Isolado. Então já vou aproveitar elas, né? E vou fazer aqui então, ó, a negação de A e... Peraí, cara. Escrever com essa canetinha aqui não é bom. A negação de A e a negação de B. Então vamos lá, ó. A negação de A e a negação de B. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O não B é falso, então aqui é falso. Agora o não A é falso. Aqui é falso. E agora os dois são falsos. Falso. Então tá lá, ó. Mais uma vez, De Morgan tinha razão, né? Quando ele disse que isso aqui era a mesma coisa que isso aqui. Tá? Entenderam até aqui, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte? Quem não assistiu o vídeo, tá, pessoal, pode ter achado a coisa meio corrida, né? Um pouco corrida, mas lá eu faço com mais calma, tá, pessoal? Mas a ideia é só para... O que a gente faz aqui? A gente testa todas as combinações, né? Tanto para essa situação quanto para essa aqui, ó, né? A gente testa todas as combinações para verificar que essa expressão, essa parte composta aqui, negação, ela é equivalente, ela tem o mesmo valor que essa parte aqui. Assim como essa aqui tem o mesmo valor que essa aqui. Tá? A ideia é justamente provar, usando essa tabelinha aqui, que a gente vai chamar de tabela verdade, né? Na semana seguinte, tá? É usar a tabela verdade para provar que De Morgan conseguiu provar a existência disso aqui. E ele prova realmente, através da tabela verdade, porque a tabela verdade testa todas as combinações possíveis. Então, se elas são idênticas em todas as combinações, né? Olha lá, ó, nenhuma linha ela deu diferente, é porque elas realmente são totalmente equivalentes, né? Tá? E aqui ele mostra exatamente a mesma coisa com... Deixa eu passar para uma outra página aqui, ó. E aqui ele mostra que a negação de A que implica em B, ela é totalmente equivalente a A e a negação de B. Tá? Então vamos ver isso aqui, ó. É a última, né? Já que chegamos até aqui, vamos repetir aqui, ó. A, B, quatro linhas aqui, beleza? Falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Então vamos fazer A implica em B, né? A galera que
não está entendendo essa parte de implicação, aí tem que correr atrás, né? Essa galera, a implicação, não sabe por que dá falso. Aí tem que olhar semana 1 e semana 2 aí, pessoal, porque aí já está um pouco atrasado, hein? Quem não está entendendo por que isso aqui dá falso e tal, verdadeiro, né? Tem que correr atrás, porque senão vai começar a ficar para trás aí e começa a complicar mesmo. Então aqui, ó, falso implica em falso, verdade. Falso implica em verdade, verdade. Verdade implica em falso, é a única situação que isso aqui dá falso, né? E verdade implica em verdade, verdade. É só lembrar daquele negócio da chuva e da grama molhada, né? Só não pode estar chovendo e a grama está seca. É o que eu não sei quem falou aí, o erro da Matrix, né? É o único caso realmente que não pode acontecer, né? Agora, a negação disso aqui, de A implica em B, vai ser o seguinte, onde é verdadeiro, falso, falso, verdade, falso. Show de bola. Olha lá, ó. Será que isso é a mesma coisa que isso aqui? Vamos ver, né? Eu preciso, para a gente comprovar aí, eu preciso achar a negação de B, né? Então vamos calcular aqui rapidinho a negação de B. A negação de B, ela é o contrário de B, falso, verdade, verdade, falso, verdade, falso. Agora que eu tenho a negação de B, é moleza. Tá? Basta a gente verificar aqui A e não B. Olha lá. A e não B. A está aqui, não B está aqui. Então é falso aqui, né? Porque o A é falso. Então é falso. Aqui é falso também, o A é falso. Aqui, tanto o A quanto o não B são verdade, da verdade. Aqui o A é verdade, mas não B é falso, falso. Beleza. Provado mais uma vez, olha lá, ó, que esse cara, ele é idêntico a esse cara aqui. É isso, tá? A semana 3, ela basicamente mostra isso aqui pra gente, tá? Eu vou lá e mostro que esses caras podem ser substituídos, né? Se eu tiver uma expressão com a implicação e quiser usar essa expressão no lugar, eu posso. Tá? Eu posso porque elas dão o mesmo resultado. Então, né? É simples você substituir uma pela outra. Tranquilo até aí? De boa, né? Quem ainda não viu, dá uma olhada lá no vídeo da semana 3, mas eu acho que não vai ter grandes dificuldades não, porque são só essas 3 regras, tá, que De Morgan nos mostra. Elas vão ser bem úteis mais à frente. Tá? Na hora de simplificar expressões, elas vão ser mais úteis. Aliás, a semana 5, que é a semana que vai ser disponibilizada para vocês a partir de sexta-feira, eu já inicio com a simplificação dessas expressões. Inclusive, eu utilizo essas regras de De Morgan, tá? Para a gente reduzir. Porque a ideia de simplificar, pessoal, para que isso aí é importante? Por que substituir uma coisa? Porque em alguns casos, substituindo uma expressão pela outra, a gente consegue cortar essas expressões. Entendeu? Você vai pegar uma expressão, vai transformar em outra, e você vai transformar uma expressão que era grande numa expressão pequenininha. Tá? Como isso tudo no final vai virar circuito eletrônico, é muito mais interessante que você faça circuitos eletrônicos os menores possíveis. Né? Primeiro, pelo gasto de componentes que você vai ter para fazer o circuito. Né? Embora esses componentes sejam baratos, mas quando você faz em escala, por exemplo, você vai fabricar um processador, né, que você vai fazer milhares de processadores de uma vez só, então quanto menor for o processador, mais barato ele fica. Segundo, que ele gasta menos energia e fica mais rápido. Tá? Então é importante realmente a gente simplificar os circuitos, né, as expressões lógicas, porque na hora de fabricar os circuitos,
a partir dessas expressões, a gente tem que fazer o menor possível. Tá? Então, essa é a primeira regrinha que eu mostro para vocês. Já na semana 4, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro aqui. Na semana 4, eu mostro aqui, eu formalizo como que a gente cria a tabela verdade. No caso, até aqui eu já mostrei como é que a gente fez a tabela verdade, né? Na semana 3. Só que na semana 4, eu dou algumas regrinhas aqui para a gente criar as nossas tabelas verdade. Tá? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente como que a gente cria uma tabela verdade. Tá? Mas não tem mistério não, tá, pessoal? São algumas regrinhas de ordem. Vamos supor o seguinte, ó, vou escrever uma expressão aqui que veio na minha cabeça agora, tá? Tomara que ela funcione aqui, mas... Ó, vamos supor o seguinte, vamos supor uma expressão P que se baseia em A, B e C. Então eu tenho 3 proposições, né, iniciais para essa proposição composta P aqui. E ela é feita da seguinte forma, ó, vou inventar aqui. A negação de A e a negação de B. Estou inventando aqui. E C ou A. Pronto, inventei aqui, né, uma expressão qualquer que veio na minha cabeça aqui. Então tá, como que a gente monta uma... Repara que essa expressão já é um pouco maior do que eu fiz até agora, né? Até agora a gente fez expressões mais simplesinhas. Essa aqui é um pouco maior, né, do que a expressão que eu fiz agora na página anterior, né? Mas como é que a gente monta uma tabela verdade? Primeiro, para que serve a tabela verdade? Como a gente viu lá na página anterior aí, que eu mostrei o Teorema de De Morgan, deixa eu voltar aqui, ó. Nessa página aqui que a gente estava vendo o Teorema de De Morgan, vocês viram que eu submeto as expressões a todas as combinações possíveis. Tá? Então a tabela verdade ela serve justamente para verificar os resultados dessa expressão com todas as entradas possíveis. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Quando a gente for construir circuitos, né? Ou quando a gente for projetar alguma coisa de hardware, por exemplo, porque a gente tem que verificar todas as condições que o nosso circuito vai ser submetido. Tá? Então a tabela verdade ela serve para testar logicamente todas as situações lógicas que a nossa expressão pode estar submetida. Tá? Então a gente vai fazer todas as combinações, né, com as proposições que nos foram dadas, né, e a partir daí nós vamos efetuar as operações para obter o comportamento lógico daquela expressão. É para isso que serve a tabela verdade. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Vamos voltar à nossa expressão aqui. Essa expressão, pessoal, se a gente olhar direitinho, ela tem quantas proposições iniciais aqui? São 3, né? Eu tenho A, B e C. Então eu tenho 3 proposições iniciais. Quantas linhas eu vou ter aqui? 2 elevado ao número de proposições. Tranquilo? Então eu já sei que a minha tabela verdade ela vai ter, nesse caso aí, 8 linhas. Tá legal? Ela vai ter aí 8 linhas. Então eu já posso preparar minha tabela aqui, né? Isso é interessante porque na hora da gente corrigir, a gente verifica se saíram 7, 6, a gente pulou alguma combinação aí, né? A gente tem que estar atento. Então as proposições são A, B e C. Então toda a tabela verdade a gente começa fazendo assim, tá, pessoal? Para quem ainda está com alguma dificuldade, a gente sempre começa colocando aqui mais à esquerda todas as proposições iniciais da nossa, né, da nossa expressão, tá? Da nossa proposição composta. E uma vez que eu colocar todas elas aqui, eu começo a preencher com todas as combinações.
Então eu posso começar... Aqui como eu falei para vocês no vídeo anterior, tá? Não importa a ordem, tá legal? Se quiser começar com falso... É bom manter um padrão aí para vocês não se perderem nas combinações, né? E até também para poder encontrar a resposta lá no exercício, né? Porque se vocês fizerem tudo fora de ordem, depois vocês vão ter que encontrar a linha certinho para ver se cada linha tá batendo com a do exercício, tá? Então, coloquem aí dentro de um padrão. Eu começo com tudo falso. Depois as pessoas me perguntam assim, Kiko, no livro lá eles começam mais com verdadeiro. Por que você começa com falso? Porque na hora de trabalhar com álgebra booleana, que vai ser depois no módulo 2, a gente faz uma equivalência de falso com zero. Tá? Isso acontece nos circuitos que a gente chama de TTL. O pessoal da eletrotécnica sabe o que é isso aí, né? São os circuitos baseados em transistores. Tá? O falso seria equivalente ao zero, ao valor zero, lógico zero, e o verdadeiro ao equivalente lógico 1. Tá? Então, nos circuitos TTL, a gente tem aí essa equivalência. Por isso que na computação aparece tanto aqueles zeros e uns, né? Que seria o equivalente ao falso e verdade. Tá legal? Então eu começo sempre com falso aqui para depois, quando a gente passar para a álgebra booleana, para o 0 e 1, já vai estar mais ou menos na ordem. Né? Então olha lá, pessoal. Aqui, ó, eu começo sempre com tudo falso. Falso, falso. Aí vamos lá. Falso, falso, verdade, falso, verdade, falso, falso, verdade, verdade. Então a primeira coisa que eu faço aqui, tem gente que verifica aqui na primeira coluna, tá? Eu não gosto muito de fazer isso não, tá? Mas eu vou falar como é que algumas pessoas fazem aqui. Tem gente que começa preenchendo as colunas, porque aqui vai ficar verdadeiro, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade. Na segunda vai ficar 2 vezes, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade. Na terceira vão ficar 4, falso, 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 verdade, verdade. Eu não gosto de fazer muito assim não, porque tem um sistema de contagem. Mais à frente a gente vai ver, né, como é que isso funciona. Então, eu não gosto muito desses macetes não. Tá? Então aqui seria o próximo. Verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, 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 falso, verdade, verdade, verdade. Então estão as minhas 8 linhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer na minha tabela verdade? Bom, na hora de responder, tá, pessoal? Na hora de resolver uma expressão de tabela verdade... Espera aí. Olha lá, pessoal. Na hora de resolver uma expressão da tabela verdade, a galera sempre... eu sempre digo o seguinte. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui, pessoal... Então, vou escrever aqui, ó. Primeira coisa... Tá? Façam a negação da expressão. Tá? Tudo que tiver negação, resolva primeiro. Tá? Então, se eu observar aqui, eu tenho 2 negações aqui em toda a nossa expressão. A gente tem 2 negações. A primeira negação que aparece aqui é uma negação de um parênteses, tá certo? Então eu não posso resolvê-la agora, porque, né, para resolver essa negação, eu preciso saber o que tem dentro desse parênteses. Mas se eu olhar aqui no parênteses, eu tenho a negação aqui, ó, né? Eu tenho a negação de B, tá certo? Então vamos resolver essa negação de B aqui, ó. Então vou fazer aqui, pessoal, ó. Negação de B. Deixa eu puxar uma linha aqui para ficar mais ou menos organizado. A negação de B, a gente já sabe, é o contrário de B, né? Então, onde o B aqui é falso, então vai ficar verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. Beleza. Resolvi a primeira negação aqui.
Agora eu quero resolver essa segunda. Porém, para resolver essa segunda, eu ainda preciso saber o que tem dentro do parênteses. Só depois que eu fizer esse parênteses aqui, é igual a matemática, igual a álgebra comum, né? Aquela álgebra matemática que a gente está acostumada, né? Eu preciso saber o que tem dentro desse parênteses aqui para poder inverter ele, né? Então vamos calcular aqui, ó. Tá? A, E, não B. Tá certo? Olha lá, reparem então que a tabela verdade, ela é um passo a passo da resolução dessa expressão aqui lógica, né, pessoal? Eu estou fazendo passo a passo, ó. Primeiro eu tive que fazer não B. Então a primeira coluna que aparece aqui é o não B. Tá certo? Porque foi a primeira coisa que eu tive que resolver. Depois que eu resolvi não B, eu vou fazer o que está no parênteses. Então, eu vou fazer aqui, ó, A e não B. A está aqui, não B está aqui. Então vai dar falso. Falso. Ó, enquanto o A for falso aqui, vai dar falso, né? Porque basta um deles ser falso. Falso, falso. Agora vamos lá, ó. Aqui é verdade, aqui é verdade. Agora o não B é falso aqui, então dá falso, falso. Beleza? Finalmente, agora eu tenho o conteúdo do parênteses. Já sei quanto vale linha a linha o conteúdo desse parênteses aqui. Agora eu posso negar. Estão vendo como é que é um passo a passo? Ó, a tabela verdade, ela vai mostrando aqui a resolução. É um algoritmo de resolução aqui, né? Da nossa lógica. Tá vendo? Um passo a passo aqui, ó. Vamos lá. A negação disso aqui é o contrário, né? Então, onde eu tinha falso, sai verdade. Olha lá. Agora eu tenho dois falsos aqui. Verdade, verdade. E agora, Kiko? Agora que eu resolvi as negações, tá, pessoal? Resolvi todas as negações. Se tiver parênteses, tá, pessoal? Vocês resolvam parênteses. Eu não coloquei parênteses aqui na ordem, porque ele é autoexplicativo, né? Se tiver algo fechado entre parênteses lá, vocês resolvam o que tiver entre parênteses primeiro. Mas, nesse caso aqui, não tem parênteses, né? Então eu tenho isso aqui, e aí eu tenho um E com C ou A. O que eu faço primeiro aqui? Tá? Então, a segunda coisa que a gente vai resolver na ordem, tá? É o E. Tá? Então, vocês vão resolver, depois que resolverem as negações, vão fazer um E. Mas, lembrando, eu vou falar de novo, para não errar lá na frente, tá? Ah, Kiko, e se tivesse um parênteses aqui, ó? Por exemplo, se tivesse um parênteses aqui. Bom, aí esquece isso aqui. Você tem que resolver o que está entre parênteses primeiro, tá? Mas na ausência do parênteses, se ele não existir, como é o caso aqui que eu coloquei para vocês, tá? Não tinha o parênteses. Vou fazer de novo aqui, ó. Não tinha esse parênteses. O que eu vou resolver? Então eu vou resolver o E. Tá? O E aparece essa negação aqui. Tá? Por isso que é importante a gente observar a ordem, porque eu poderia pensar o seguinte: ah, então eu achei o parênteses, agora eu vou fazer um E com... Não, primeiro tem que fazer a negação desse parênteses. Agora que eu tenho a negação desse parênteses, né, que seria isso aqui, ó, eu já resolvi isso aqui, tá? Eu vou fazer um E com esse C aqui. Beleza? Eu vou fazer esses dois caras aqui. Então tá, vamos lá. Então vamos, eu tenho aqui já a negação de A e a negação de B. Agora eu vou fazer um E com C. Beleza, Kiko. Onde é que está isso? Bom, são essas colunas aqui, né? Essa aqui é a negação desse parênteses aqui e o C está aqui. Então vamos fazer um E entre eles. Então vamos lá. A negação, aqui o C é falso, vai dar falso.
Aqui o C é verdadeiro e a negação desse parênteses é verdade. Eita, falei falso, escrevi verdade. Cuidado, hein? Eu erro também. Confia muito em mim, não. Olha lá, ó. Falso aqui, né? Aqui é verdade, verdade. Aqui novamente é falso. Aqui é verdade. Aqui nós vamos ter falso. E falso novamente, porque aqui é falso. Falso. Tá certo? E por fim, verdade. Agora, depois que eu fiz aqui esse E, qual é o terceiro passo? Ó, vou escrever aqui embaixo. Ó. Terceiro passo. Puxar para cá. Ó. Terceiro passo é fazer o OU. Tá legal? Então a gente já tem o E aqui calculado disso aqui. Finalmente eu vou pegar esse E aí e vou fazer um OU com, olha lá, esse resultado disso aqui vai fazer um OU com esse A, beleza? Então vamos lá, ó. Vou até escrever a expressão toda aqui, ó. Não A e não B e C ou A. Então é isso tudo aqui, ó, ou com A. Então quanto é que dá isso? Vamos ver, ó. É isso tudo aqui ou com A. Então falso ou falso dá falso. Verdade aqui ou falso dá verdade. Falso ou falso dá falso. Aqui verdade ou falso dá verdade. Agora é verdade aqui, porque o A é verdade. Aqui também o A é verdade, verdade, verdade. Beleza. Calculamos isso aqui, pessoal, é a resposta da tabela verdade. Tá? É o comportamento que essa expressão lógica aqui vai nos dar, né, como resultado final. Tá? Para isso que serve a tabela verdade. Entenderam aí? Tranquilo, né, pessoal? Tá? Esse é o conteúdo da quarta semana, tá? Que eu mostro exatamente a ordem que vocês têm que fazer a montagem dessa tabela verdade. Tá? Não tem mistério nenhum, tá legal, pessoal? Se seguir esses passo a passo aí, eu recomendo. Muita gente fala assim, Kiko, eu posso fazer de cabeça, porque você faz tão devagar assim, né? A negação, mas eu já posso pegar aqui o A e já fazer a negação de cabeça e já responder. Pode, cara. Entendeu? Eu não recomendo, tá? Porque você pode pular, você pode se esquecer, se atrapalhar na linha ali, né? E errou uma linha, uma operação, ela é usada na frente, então você vai errar tudo lá para frente, tá? Isso vai te dar muito trabalho. Então, a princípio, começa fazendo devagarinho, depois, se você se sentir muito confiante, que dá para fazer de cabeça, você pode até pular algumas colunas ali, porque você já fez de cabeça, tá? Mas eu não recomendo no começo, não. Tá legal? Entenderam aí, galera? Ficou alguma dúvida? Falem comigo aí. Quem não assistiu às aulas anteriores, deu para pegar a ideia? Zero dúvidas? Beleza, Bruno? Show de bola. Tranquilo. Pessoal, então vou pedir para vocês aí entrarem... Show, obrigado, João Vitor. Valeu. Galera, então faça o seguinte, ó. Avisem lá para os colegas, tá? Para eles responderem. Quem ainda, né, entra em contato aí com a galera que ainda não está participando aqui com a gente, né? Ou por problemas técnicos, ou tem outras coisas para fazer. A vida é corrida, né? Esse EAD é uma novidade para todo mundo. Então, quem ainda não conseguiu fazer todas as avaliações, aproveita essa semana, tá? Façam as avaliações até a semana 4.
já resolvam também, já deem uma olhada no vídeo a partir de sexta-feira da semana 5, porque ela começa, não é difícil não, mas ela começa a ter um pouco de matemática a partir da semana 5. Né? Nessa semana 4 ela é só montagem da tabela, é tudo muito fácil. Na semana 5 a gente vai começar a reduzir essas expressões usando algumas regrinhas. Tá? Então é como se fosse uma matemática, tá? Mas não é nada de outro mundo não. É algumas coisas do tipo a negação da negação é igual ao próprio valor. Pô, é meio que óbvio, né? Se eu tenho uma coisa, se uma coisa é verdade, ela é negada, é falso, se eu negar de novo, volta a ser verdade. Tá? Então são regrinhas simples, mas que já vão reduzir as nossas expressões. Tá? Então é importante a gente estar bem, antes de fazer a semana 5, estar bem entendido essas 4 semanas para trás. Tá legal? Tranquilo? Beleza, pessoal. Se vocês não têm dúvida, então avisem também, lembrando aí a galera, semana que vem, né, a gente marca aí essa reposição, tá legal? Só para adiantar aqui, qual dia que vocês têm menos encontros aí Para mim, os piores dias são terça e quarta. Quarta é o dia que vocês têm mais folga, né? Ah, não, peraí. Não, quarta dá, hein? Quarta dá. Sexta eu vou ter uma atividade na pós. Mas quarta, qual horário quarta vocês poderiam? Na quarta-feira, às 20 horas? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Vou olhar junto com vocês aqui. Porque na terça, olha aqui, ó, na terça eu tenho 7, na quarta eu tenho de 7 às 8, show, olha lá, ó, de 7 às 8, não vai ser essa semana não, tá? Então quarta-feira da... Deixa eu ver aqui. Dia 28 de outubro, a princípio, quarta-feira, 28 de outubro, ficaria o nosso 20h30, né? Às 20h30 ficaria o nosso... Na próxima semana vocês estão livres, direto? Ah, caramba, é mesmo. O Alci falou uma coisa importante. É feriado que dia? Dia do funcionário público, não é? Deixa eu ver aqui. Vai ser na quarta-feira o feriado? Cara, pô. Que tiro no pé, hein? Tem razão. Toda razão. Não tem problema não. Eu vou colocar, a gente vai conversando. Eu já sei que os dias que vocês têm livre essa quarta vocês estão livres? Tô vendo aí o Giovano falando. Dessa semana vai ser normal, né? Então tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai se falando, né? Mas vai ser na semana entre o dia 26 e o dia 30, aí a gente combina aí um dia que não caia no outro feriado, né? Esqueci, cara, que tem outro feriado. Tá? A gente combina aí, se houver necessidade também, né? Porque de repente ninguém fica de recuperação aí. Tá? Ninguém vai precisar recuperar as notas. Tudo bem, galera? Estamos entendidos?
Beleza, meus amigos. Então, vamos deixar assim por hoje, né? Tá legal? Entenderam aí? Então, façam as atividades. Corram atrás lá para a gente ficar em dia, porque na semana que vem eu já fecho a nota desse primeiro módulo. Tá? Vocês me entregam até o final de outubro, dia 30. Tá bom? Avisa a galera que está atrasada aí para correr, para a gente não ficar atrasado. Beleza, meus amigos? Boa semana, bons estudos. Boa noite a todos. E nos vemos mais à frente aí. Se Deus quiser. Boa noite, galera. Então vamos voltar aqui. Então, pessoal, como eu estava combinando com vocês, isso já vou deixar gravado, né? Que aí quem perdeu hoje nosso encontro aqui, né, para tirar dúvida, peçam para eles olharem esse vídeo que vai estar na semana 4, né? Que aí a gente combina direitinho essa reposição do feriado, tá? Como eu estava falando com vocês, a minha ideia é deixar o... Deixa eu só ver se está saindo um áudio legal aqui. Ah, tá. Deixa eu só aumentar um pouco o meu áudio aqui, que está um pouco baixo. Alô, alô, beleza. Então, galera, a ideia é justamente deixar vocês na semana... hoje a gente tira as dúvidas da semana 3 e da semana 4. E na semana que vem a gente tiraria as dúvidas da semana 5 e aproveitaria e faria uma reposição referente ao feriado, que a gente não teve aquele nosso encontro por causa do feriado, né? E aí a gente faria esse encontro para justamente tirar a dúvida da galera que vai precisar para fazer uma eventual recuperação. Pelo que eu estou olhando, ainda não fechei as notas, eu acho que não vai ter essa galera não, tá? Mas por via das dúvidas a gente fica com esse backup aí. Vai que precisa, né? Vai que alguém não consegue aí, fica para trás um pouquinho. Aí a gente utiliza isso aí para fazer uma... Porque na primeira semana de novembro já é a semana, pelo menos está isso no calendário, tá? No calendário acadêmico. Já seria até a semana, né? Bruno Lessa Ferraz. Até a semana 5 valem 10 pontos? Não, não. Até a semana 5... vão ser 25 pontos de 100, um quarto só. Tá? Mas é porque esse primeiro bimestre, esse primeiro módulo, ele é um pouco menor. Então eu achei mais justo deixar menos notas nele. Tá? Até porque, cara, o que acontece aí? Eu não sei, a gente ainda não tem ideia de como é que os alunos, vão ser o desempenho dos alunos. Entendeu? Então eu prefiro deixar menos pontos, né, nessa primeira parte. E como na segunda parte, no módulo 2, a gente vai ter mais aulas, aí eu vou manter esse mesmo ritmo. Entendeu? De repente, 6 questões só. Não, cara, mas vamos manter a mesma coisa, entendeu? Pode continuar me amando aí, vamos manter a mesma coisa, tá? Porque a gente vai... ter mais semanas e aí a gente vai manter mais pontos, né? Porque vamos ter mais semanas. Aí eu não preciso sobrecarregar, entendeu? Vocês com mais atividades. A gente vai manter no mesmo ritmo.
Entendeu? E essa primeira parte aqui ficaria para a gente ter uma experiência mesmo, né? Para a gente saber como é que vocês estão indo e tal. Ah, eu, por enquanto, estou gostando. Eu estou achando que vocês estão tendo um desempenho bom. Pelo menos o que eu vi ali, pouquíssima gente errou algumas questões, o que é normal também, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês aqui. Galera, não vamos perder mais tempo, não. Deixa eu abrir aqui. Falem aí para mim se vocês estão vendo a minha tela aí. Show. Beleza, beleza. Pessoal, então vamos lá, ó. Vamos fazer uma recapitulação aí da semana 3 e da semana 4. Tá? Isso aqui era até eu abrir minha agenda aqui para marcar com vocês, mas vou deixar para marcar então semana que vem, tá? Essa reposição. Né? A gente marca semana que vem que é mais tranquilo. Pessoal, na semana 3 eu mostro para vocês. Vocês chegaram a ver lá o Teorema de De Morgan? Vocês chegaram a ver o vídeo? João Neto diz que viu. Espera aí, deixa eu chegar mais gente aqui. Daniel também. É bem tranquilo, tá? O Teorema de De Morgan, o Fábio ainda não chegou a ver, João Vitor também não. Eu vou explicar rapidamente aqui, mas são 3 regrinhas, né? 2 muito importantes, são as regras da negação do ou e do e, tá? E uma da negação da condicional. Mas é bem tranquilo, tá? A gente entender como é que ela funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Só para a gente lembrar, eu acho. Vocês estão vendo o quadro aí, né? Eu tenho que voltar para a tela aqui. Vocês estão vendo essa tela branca aqui, né? Falem aí para mim. Eu vou voltar para a tela de chat. Beleza, beleza. Então vou voltar lá. Vocês já que estão vendo. Galera, então é o seguinte, ó. No Teorema de De Morgan, deixa eu anotar aqui. É muito simples, tá? Vocês vão ver a utilidade dele na semana 5, tá? Mas eu vou mostrar ele aqui. Como é que ele funciona? O Teorema de De Morgan, primeiro ele nos diz o seguinte, tá? Ele nos diz, ele estudou, cara, esse matemático, ele estudou a negação dentro da lógica de proposições, tá? Então ele verificou o seguinte, que a negação, tá? A negação de uma proposição aqui composta por e, tá? Então, por exemplo, a negação de A e B, ela é a mesma coisa, tá? Ela é igualzinha à negação do A e aí a negação do B, tá? As 2 proposições iniciais, tá? E simplesmente ele trocava aqui o E pelo OU, tá? E vale o inverso também. Ele percebeu também que a negação de A ou B, ela é a mesma coisa que a negação do A. E aí, onde está ou aqui dentro do parênteses, né, fica a negação de B. Tá ok? Então, aqui, ó, no caso de negação de A e B, fica a negação de A sozinho, ou, tá vendo? Inverteu aqui, ó, tem que lembrar disso aqui, ó, né? Onde tinha E aqui, vira ou. E a negação aqui, então fica a negação de A ou a negação de B. Agora aqui, ó, a negação de A ou B, ela é a mesma coisa que a negação de A, e onde tinha ou, passa a ser E. Tá? Então esse é o Teorema de De Morgan, né? Ele também observou
que a negação de uma condicional, por exemplo, aqui, ó, a negação de A condicional ou implica, né, em B é a mesma coisa que A e a negação de B. Tá? Então, no vídeo da semana 3, eu mostro exatamente isso aqui. Tá? Eu mostro que essas 3 regrinhas que De Morgan nos falou aqui, né? Essas 3 regrinhas aqui, ó, vou até abrir aqui o slide rapidinho. Ó. Olha aqui, ó. Ele mostra exatamente isso aqui, ó, que a negação de um E vira a negação de cada um com ou, e a negação do ou, né, vira a negação isolada de cada um com E, e a negação de uma condicional vira um E aqui com uma negação só da segunda parte, tá vendo? Só da segunda proposição aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês que isso realmente é verdade, tá? É importante a gente testar isso aqui, ó. Vamos pegar essa primeira regra aqui, tá? Então vamos botar essa regrinha aqui, essa primeira aqui, ó. Né? Vamos testar isso aqui. Ele nos diz assim, então, ó, A e B, tá? A gente sabe fazer aí, eu vou colocar aqui as combinações possíveis, né? Mas só para a gente lembrar aqui, o número de combinações para quando eu tenho 2 proposições é 2 elevado ao número de proposições, tá? Então, como eu tenho 2 proposições, nós vamos ter 4 linhas, porque no caso aí é 2 elevado a 2, isso aqui é o número de proposições, vão nos dar 4 linhas. Se fossem 3 proposições, nós teríamos 2 elevado ao cubo, que nos dariam 8 linhas, né? Só para a gente lembrar disso, né? Então as combinações todas aqui vão ser em 4 linhas. Então elas começam aqui, ó, falso, 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 verdade, verdade, falso, só para a gente lembrar, né? Verdade, verdade. Então tá, Kiko, e aí? E aí vamos testar isso aqui, tá? Então, para eu fazer a negação de A e B, eu tenho que primeiro achar quanto é A e B, né? Para depois fazer a negação, certo? Olha lá, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu botar a canetinha de volta. Vamos fazer aqui A e B. Muito bem, A e B, vou puxar uma linhazinha aqui, ó. A e B, pessoal, é o seguinte, falso e falso é falso. Isso aqui a gente tem que lembrar lá da primeira e da segunda semana, né? Falso e verdadeiro é falso, verdadeiro e falso é falso, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. E a negação, então, agora a gente pode fazer, já que eu tenho A e B, a negação aqui é a negação exatamente dessa coluna que a gente acabou de fazer, né? A e B. Ok, vamos lá. A negação de A e B é o contrário dessa coluna, onde é falso é verdade, 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 falso. Beleza, será que isso é a mesma coisa que... Agora é que vem o lance, ó. Eu preciso provar para vocês que o resultado aqui é a mesma coisa se eu tivesse essa situação aqui, né? Invertendo essa operadora aqui de E para OU. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a negação de A. Certo? A negação de A. O A a gente sabe que é essa coluna aqui, né?
Então a negação é o inverso da coluna, onde é falso, aqui é verdade, verdade, falso, falso. A negação de B, olha lá, ó, a negação de B, vou pegar aqui, ó. Aí já é essa coluna de cá, né? Então é falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso. Beleza. Agora eu vou fazer o ou entre eles. A ou B. Se tudo der certo, vai dar igual essa coluna de cá, né? Então vamos ver aqui, ó. Verdade ou verdade é verdade. Espera aí, esse falso não ficou legal, não. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Então, nós comprovamos aqui, ó, que De Morgan estava certo, né, quando ele disse que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Beleza? Né, a gente obteve o mesmo resultado, então está comprovado. Entenderam até aqui? Cadê vocês aqui? Deixa eu achar. Tranquilo, isso aí. Show. Muito fácil, né? E ele continuou o estudo dele. Lógico que é isso aí, não tem mistério. Olha aqui, ó. Ele continuou provando que nessa outra situação aqui, inverter aqui também, o inverso aqui é verdade, né? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, para não confundir aqui, eu vou fazer de outra cor. Vou fazer esse cara de vermelho aqui, não de azul, para não ficar muito. Então aqui, ó, vou aproveitar A e B aqui e vou fazer a negação de A ou B. Então vamos fazer aqui quanto é que dá agora A ou B. Certo? Vamos lá. Ó, A ou B, falso ou falso é falso. Agora aqui dá verdade, porque um é verdade, o outro é verdade. E os dois são verdade. Então esse é o A ou B. Até aqui a gente já fez. Agora a negação disso, a negação de A ou B, é o contrário, né? Verdade, falso, falso, falso. Isso aqui, a negação de A e B, tem que dar a mesma coisa. Eu já tenho a negação de A e B aqui, tá? Vou aproveitar. Ó, vou até marcar aqui, ó. Aqui eu tenho a negação de A e aqui eu tenho a negação de B, né? Isolado. Então já vou aproveitar elas, né? E vou fazer aqui então, ó, a negação de A e... Pera aí, cara. Escrever com essa canetinha aqui não é bom. A negação de A e a negação de B. Então vamos lá, ó. A negação de A e a negação de B. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O não B é falso, então aqui é falso. Agora o não A é falso. Aqui é falso. E agora os dois são falsos. Falso. Então tá lá, ó. Mais uma vez, De Morgan tinha razão, né? Quando ele disse que isso aqui era a mesma coisa que isso aqui. Tá? Entenderam até aqui, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte? Quem não assistiu o vídeo, tá, pessoal, pode ter achado a coisa meio corrida, né? Um pouco corrida, mas lá eu faço com mais calma, tá, pessoal? Mas a ideia é só para... O que a gente faz aqui? A gente testa todas as combinações, né? Tanto para essa situação quanto para essa aqui, ó, né? A gente testa todas as combinações
para verificar que essa expressão, essa parte composta aqui, negação, ela é equivalente, ela tem o mesmo valor que essa parte aqui. Assim como essa aqui tem o mesmo valor que essa aqui. Tá? A ideia é justamente provar, usando essa tabelinha aqui, que a gente vai chamar de tabela verdade, né, na semana seguinte, tá? É usar a tabela verdade para provar que De Morgan conseguiu provar a existência disso aqui. E ele prova realmente, através da tabela verdade, porque a tabela verdade testa todas as combinações possíveis. Então, se elas são idênticas em todas as combinações, né, olha lá, ó, nenhuma linha ela deu diferente, é porque elas realmente são totalmente equivalentes, né? Tá? E aqui ele mostra exatamente a mesma coisa com... Deixa eu passar para uma outra página aqui, ó. E aqui ele mostra que a negação de A que implica em B, ela é totalmente equivalente a A e a negação de B. Tá? Então vamos ver isso aqui, ó. É a última, né? Já que chegamos até aqui, vamos repetir aqui, ó. A, B, quatro linhas aqui, beleza? Falso, 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 verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Então vamos fazer A implica em B, né? A galera que não está entendendo essa parte de implicação, aí tem que correr atrás, né? Essa galera, a implicação, não sabe por que dá falso. Aí tem que olhar semana 1 e semana 2 aí, pessoal, porque aí já está um pouco atrasado, hein? Quem não está entendendo por que isso aqui dá falso e tal, verdadeiro, né? Tem que correr atrás, porque senão vai começar a ficar para trás aí, e começa a complicar mesmo. Então aqui, ó, falso implica em falso, verdade. Falso implica em verdade, verdade. Verdade implica em falso, é a única situação que isso aqui dá falso, né? E verdade implica em verdade, verdade. É só lembrar daquele negócio da chuva e da grama molhada, né? Só não pode estar chovendo e a grama está seca. É o que eu não sei quem falou aí, o erro da Matrix, né? É o único caso realmente que não pode acontecer, né? Agora, a negação disso aqui, de A implica em B, vai ser o seguinte, onde é verdadeiro, falso, falso, verdade, falso. Show de bola. Olha lá, ó. Será que isso é a mesma coisa que isso aqui? Vamos ver, né? Eu preciso, para a gente comprovar aí, eu preciso achar a negação de B, né? Então vamos calcular aqui rapidinho a negação de B. A negação de B, ela é o contrário de B, falso, verdade, verdade, falso, verdade, falso. Agora que eu tenho a negação de B, é moleza. Tá? Basta a gente verificar aqui A e não B. Olha lá. A e não B. A está aqui, não B está aqui. Então é falso aqui, né? Porque o A é falso. Então é falso. Aqui é falso também, o A é falso. Aqui, tanto o A quanto o não B são verdade, da verdade. Aqui o A é verdade, mas não B é falso, falso. Beleza. Provado mais uma vez, olha lá, ó, que esse cara, ele é idêntico a esse cara aqui. É isso. Tá? A semana 3, ela basicamente mostra isso aqui pra gente. Tá? Eu vou lá e mostro que esses caras podem ser substituídos. Né? Se eu tiver uma expressão
com a implicação e quiser usar essa expressão no lugar, eu posso. Tá? Eu posso porque elas dão o mesmo resultado. Então, né, é simples você substituir uma pela outra. Tranquilo até aí? De boa, né? Quem ainda não viu, dá uma olhada lá no vídeo da semana 3, mas eu acho que não vai ter grandes dificuldades não, porque são só essas 3 regras, tá, que De Morgan nos mostra. Elas vão ser bem úteis mais à frente. Tá? Na hora de simplificar expressões, elas vão ser mais úteis. Aliás, a semana 5, que é a semana que vai ser disponibilizada para vocês a partir de sexta-feira, eu já inicio com a simplificação dessas expressões. Inclusive, eu utilizo essas regras de De Morgan, tá? Para a gente reduzir. Porque a ideia de simplificar, pessoal, para que isso aí é importante? Por que substituir uma coisa? Porque em alguns casos, substituindo uma expressão pela outra, a gente consegue cortar essas expressões. Entendeu? Você vai pegar uma expressão, vai transformar em outra, e você vai transformar uma expressão que era grande numa expressão pequenininha. Tá? Como isso tudo no final vai virar circuito eletrônico, é muito mais interessante que você faça circuitos eletrônicos os menores possíveis. Né? Primeiro, pelo gasto de componentes que você vai ter para fazer o circuito. Né? Embora esses componentes sejam baratos, mas quando você faz em escala, por exemplo, você vai fabricar um processador, né, que você vai fazer milhares de processadores de uma vez só, então quanto menor for o processador, mais barato ele fica. Segundo, que ele gasta menos energia e fica mais rápido. Tá? Então é importante realmente a gente simplificar os circuitos, né, as expressões lógicas, porque na hora de fabricar os circuitos, a partir dessas expressões, a gente tem que fazer o menor possível. Tá? Então essa é a primeira regrinha que eu mostro para vocês. Já na semana 4, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro aqui. Na semana 4, eu mostro aqui, eu formalizo como que a gente cria a tabela verdade. No caso, até aqui eu já mostrei como é que a gente fez a tabela verdade, né? Na semana 3. Só que na semana 4, eu dou algumas regrinhas aqui para a gente criar as nossas tabelas verdade. Tá? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente como que a gente cria uma tabela verdade. Tá? Mas não tem mistério não, tá, pessoal? São algumas regrinhas de ordem. Vamos supor o seguinte, ó, vou escrever uma expressão aqui que veio na minha cabeça agora, tá? Tomara que ela funcione aqui, mas ó, vamos supor o seguinte. Vamos supor uma expressão P que se baseia em A, B e C. Então eu tenho 3 proposições, né, iniciais para essa proposição composta P aqui. E ela é feita da seguinte forma, ó, vou inventar aqui. A negação de A e a negação de B. Estou inventando aqui. E, C ou A. Pronto, inventei aqui, né, uma expressão qualquer que veio na minha cabeça aqui. Então tá, como que a gente monta uma... Repara que essa expressão já é um pouco maior do que eu fiz até agora, né? Até agora a gente fez expressões mais simplesinhas. Essa aqui é um pouco maior, né, do que a expressão que eu fiz agora na página anterior, né? Mas como é que a gente monta uma tabela verdade? Primeiro, para que serve a tabela verdade? Como a gente viu lá na página anterior aí, que eu mostrei o teorema de De Morgan, deixa eu voltar aqui, ó. Nessa página aqui que a gente estava vendo o teorema de De Morgan, vocês viram que eu eu submeto as expressões a todas as combinações possíveis. Tá? Então a tabela verdade ela serve justamente para verificar os resultados dessa expressão com todas as entradas possíveis. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Quando a gente for construir circuitos, né? Ou quando a gente for projetar alguma coisa de hardware, por exemplo, porque a gente tem que verificar todas as condições que o nosso circuito vai ser submetido.
Tá? Então a tabela verdade ela serve para testar logicamente todas as situações lógicas que a nossa expressão pode estar submetida. Tá? Então a gente vai fazer todas as combinações, né, com as proposições que nos foram dadas, né, e a partir daí nós vamos efetuar as operações para obter o comportamento lógico daquela expressão. É para isso que serve a tabela verdade. Tá legal? Então vamos lá. Ó. Vamos voltar à nossa expressão aqui. Essa expressão, pessoal, se a gente olhar direitinho, ela tem quantas proposições iniciais aqui? São 3, né? Eu tenho A, B e C. Então eu tenho 3 proposições iniciais. Quantas linhas eu vou ter aqui? 2 elevado ao número de proposições. Tranquilo? Então eu já sei que a minha tabela verdade, ela vai ter, nesse caso aí, 8 linhas. Tá legal? Ela vai ter aí 8 linhas. Então eu já posso preparar minha tabela aqui, né? Isso é interessante porque na hora da gente corrigir, a gente verifica se saíram 7, 6, a gente pulou alguma combinação aí, né? A gente tem que estar atento. Então as proposições são A, B e C. Então toda a tabela verdade a gente começa fazendo assim, tá, pessoal? Para quem ainda está com alguma dificuldade, a gente sempre começa colocando aqui mais à esquerda todas as proposições iniciais da nossa, né, da nossa expressão, tá? Da nossa proposição composta. E uma vez que eu colocar todas elas aqui, eu começo a preencher com todas as combinações. Então eu posso começar aqui como eu falei para vocês no vídeo anterior, tá? Não importa a ordem, tá legal? Se quiser começar com falso, é bom manter um padrão aí para vocês não se perderem nas combinações, né? E até também para poder encontrar a resposta lá no exercício, né? Porque se vocês fizerem tudo fora de ordem, depois vocês vão ter que encontrar a linha certinho para ver se cada linha tá batendo com a do exercício, tá? Então coloquem aí dentro de um padrão. Eu começo com tudo falso. Depois as pessoas me perguntam assim, Kiko, no livro lá eles começam mais com verdadeiro. Por que você começa com falso? Porque na hora de trabalhar com álgebra booleana, que vai ser depois no módulo 2, a gente faz uma equivalência de falso com zero. Tá? Isso acontece nos circuitos que a gente chama de TTL. O pessoal da eletrotécnica sabe o que é isso aí, né? São os circuitos baseados em transistores. Tá? O falso seria equivalente ao zero, ao valor zero, lógico zero, e o verdadeiro ao equivalente lógico 1. Tá? Então, nos circuitos TTL, a gente tem aí essa equivalência. Por isso que na computação aparece tanto aqueles zeros e uns, né? Que seria o equivalente ao falso e verdade. Tá legal? Então eu começo sempre com falso aqui para depois, quando a gente passar para a álgebra booleana, para o 0 e 1, já vai estar mais ou menos na ordem. Né? Então, olha lá, pessoal. Aqui, ó, eu começo sempre com tudo falso. Falso, falso. Aí vamos lá. Falso, falso, verdade, falso, verdade, falso, falso, verdade, verdade. Então, a primeira coisa que eu faço aqui... Tem gente que verifica aqui na primeira coluna, tá? Eu não gosto muito de fazer isso não, tá? Mas eu vou falar como é que algumas pessoas fazem aqui. Tem gente que começa preenchendo as colunas, porque aqui vai ficar verdadeiro, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade. Na segunda vai ficar 2 vezes, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade. Na terceira vão ficar 4, falso, 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 verdade, verdade. Eu não gosto de fazer muito assim não, porque tem um sistema de contagem. Mais à frente a gente vai ver, né, como é que isso funciona. Então, eu não gosto muito desses macetes não. Tá? Então aqui seria o próximo, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, 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 falso, verdade, verdade, verdade. Então estão as minhas 8 linhas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza.
Depois que eu faço isso, o que eu tenho que fazer na minha tabela verdade? Bom, na hora de responder, tá, pessoal? Na hora de resolver uma expressão de tabela verdade, peraí. Olha lá, pessoal. Na hora de resolver uma expressão da tabela verdade, a galera sempre digo o seguinte: primeira coisa que vocês vão fazer aqui, pessoal, então vou escrever aqui, ó. Primeira coisa, tá? Façam a negação da expressão, tá? Tudo que tiver negação, resolva primeiro, tá? Então, se eu observar aqui, eu tenho duas negações aqui em toda a nossa expressão, a gente tem duas negações. A primeira negação que aparece aqui é uma negação de um parênteses, tá certo? Então eu não posso resolvê-la agora, porque, né, para resolver essa negação eu preciso saber o que tem dentro desse parênteses. Mas se eu olhar aqui no parênteses, eu tenho a negação aqui, ó, né? Eu tenho a negação de B, tá certo? Então vamos resolver essa negação de B aqui, ó. Então vou fazer aqui, pessoal, ó. Negação de B. Deixa eu puxar uma linha aqui para ficar mais ou menos organizado. A negação de B, a gente já sabe, é o contrário de B, né? Então, onde o B aqui é falso, então vai ficar verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. Beleza, resolvi a primeira negação aqui. Agora eu quero resolver essa segunda. Porém, para resolver essa segunda, eu ainda preciso saber o que tem dentro do parênteses. Só depois que eu fizer esse parênteses aqui, é igual a matemática, igual a uma álgebra comum, né? Aquela álgebra matemática que a gente está acostumada, né? Eu preciso saber o que tem dentro desse parênteses aqui para poder inverter ele, né? Então vamos calcular aqui, ó. A, E, não B. Tá certo? Olha lá, reparem então que a tabela verdade, ela é um passo a passo da resolução dessa expressão aqui lógica, né, pessoal? Eu estou fazendo passo a passo, ó. Primeiro eu tive que fazer não B. Então a primeira coluna que aparece aqui é o não B. Tá certo? Porque foi a primeira coisa que eu tive que resolver. Depois que eu resolvi não B, eu vou fazer o que está no parênteses. Então, eu vou fazer aqui, ó. A e não B. A está aqui, não B está aqui. Então vai dar falso. Falso. Ó, enquanto A for falso aqui, vai dar falso, né? Porque basta um deles ser falso. 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 Agora vamos lá, ó. Aqui é verdade. Aqui é verdade. Agora o não B é falso aqui, então dá falso, falso. Beleza? Finalmente, agora eu tenho o conteúdo do parênteses. Já sei quanto vale linha a linha o conteúdo desse parênteses aqui. Agora eu posso negar. Estão vendo como é que é um passo a passo? Ó, a tabela verdade, ela vai mostrando aqui a resolução. É um algoritmo de resolução aqui, né? Da nossa lógica. Tá vendo? Um passo a passo aqui, ó. Vamos lá. A negação disso aqui é o contrário, né? Então, onde eu tinha falso, sai verdade. Olha lá. Agora eu tenho dois falsos aqui. Verdade, verdade. E agora, Kiko? Agora que eu resolvi as negações, tá, pessoal? Resolvi todas as negações. Se tiver parênteses, tá, pessoal? Vocês resolvam parênteses. Eu não coloquei parênteses aqui na ordem, porque ele é autoexplicativo, né? Se tiver algo fechado entre parênteses lá, vocês resolvam o que tiver entre parênteses primeiro. Mas, nesse caso aqui, não tem parênteses, né? Então eu tenho isso aqui... E aí eu tenho um E com C ou A. O que eu faço primeiro aqui? Tá? Então, a segunda coisa que a gente vai resolver na ordem, tá? É o E. Tá?
Então vocês vão resolver, depois que resolverem as negações, vão fazer um E. Mas, lembrando, eu vou falar de novo, para não errar lá na frente, tá? Aqui, e se tivesse um parênteses aqui, ó, por exemplo, se tivesse um parênteses aqui. Bom, aí esquece isso aqui, você tem que resolver o que está entre parênteses primeiro, tá? Mas na ausência do parênteses, se ele não existir, como é o caso aqui, que eu coloquei para vocês, tá? Não tinha o parênteses. Vou fazer de novo aqui, ó. Não tinha esse parênteses. O que eu vou resolver? Então eu vou resolver o E. Tá? O E aparece essa negação aqui. Tá? Por isso que é importante a gente observar a ordem, porque eu poderia pensar o seguinte: então eu achei o parênteses, agora eu vou fazer um E com... Não, primeiro tem que fazer a negação desse parênteses. Agora que eu tenho a negação desse parênteses, né, que seria isso aqui, ó, eu já resolvi isso aqui, tá? Eu vou fazer um E com esse C aqui. Beleza? Eu vou fazer esses dois caras aqui. Então tá, vamos lá. Então vamos, eu tenho aqui já a negação de A e a negação de B. Agora eu vou fazer um E com C. Beleza, Kiko. Onde é que está isso? Bom, são essas colunas aqui, né? Essa aqui é a negação desse parênteses aqui e o C está aqui. Então vamos fazer um E entre eles. Então vamos lá. A negação, aqui o C é falso, vai dar falso. Aqui o C é verdadeiro e a negação desse parênteses é verdade. Eita, falei falso, escrevi verdade. Cuidado, hein? Eu erro também. Confia muito em mim, não. Olha lá, ó. Falso aqui, né? Aqui é verdade, verdade. Aqui novamente é falso. Aqui é verdade. Aqui nós vamos ter falso. E falso novamente, porque aqui é falso. Falso. Tá certo? E por fim, verdade. Agora, depois que eu fiz aqui esse E, qual é o terceiro passo? Ó, vou escrever aqui embaixo. Ó. Terceiro passo. Puxar para cá. Ó. Terceiro passo é fazer o OU. Tá legal? Então a gente já tem o E aqui calculado disso aqui. Finalmente eu vou pegar esse E aí e vou fazer um OU com, olha lá, esse resultado disso aqui vai fazer um OU com esse A. Beleza? Então vamos lá. Ó. Eu até escrevi a expressão toda aqui. Ó. Não A e não B e C ou A. Então é isso tudo aqui, ó, ou com A. Então quanto é que dá isso? Vamos ver, ó. É isso tudo aqui ou com A. Então falso ou falso dá falso. Verdade aqui ou falso dá verdade. Falso ou falso dá falso. Aqui verdade ou falso dá verdade. Agora é verdade aqui, porque o A é verdade. Aqui também o A é verdade, verdade, verdade. Beleza. Calculamos isso aqui, pessoal. É a resposta da tabela verdade. Tá? É o comportamento que essa expressão lógica aqui vai nos dar, né, como resultado final. Tá? Para isso que serve a tabela verdade. Entenderam aí? Tranquilo, né, pessoal? Tá? Esse é o conteúdo da quarta semana, tá? Que eu mostro exatamente a ordem que vocês têm que fazer a montagem dessa tabela verdade. Tá? Não tem mistério nenhum. Tá legal, pessoal?
se seguir esses passos a passo aí, eu recomendo. Muita gente fala assim, Kiko, eu posso fazer de cabeça, porque você faz tão devagar assim, né? A negação, mas eu já posso pegar aqui o A e já fazer a negação de cabeça e já responder. Pode, cara. Entendeu? Eu não recomendo, tá? Porque você pode pular, você pode se esquecer, se atrapalhar na linha ali, né? E errou uma linha, uma operação, ela é usada na frente, então você vai errar tudo lá para frente, tá? Isso vai te dar muito trabalho. Então, a princípio, começa fazendo devagarinho, depois se você se sentir muito confiante, que dá para fazer de cabeça, você pode até pular algumas colunas ali, porque você já fez de cabeça, tá? Mas eu não recomendo no começo, não. Tá legal? Entenderam aí, galera? Ficou alguma dúvida? Falem comigo aí. Quem não assistiu às aulas anteriores, deu para pegar a ideia? Zero dúvidas? Beleza, Bruno? Show de bola. Tranquilo. Pessoal, então vou pedir para vocês aí entrarem... Show, obrigado, João Vitor. Valeu. Galera, então faça o seguinte, ó. Avisem lá para os colegas, tá? Para eles responderem. Quem ainda, né, entra em contato aí com a galera que ainda não está participando aqui com a gente, né? Ou por problemas técnicos, ou tem outras coisas para fazer. A vida é corrida, né? Esse EAD é uma novidade para todo mundo. Então, quem ainda não conseguiu fazer todas as avaliações, aproveita essa semana, tá? Façam as avaliações até a semana 4. Já resolvam também, já deem uma olhada no vídeo a partir de sexta-feira da semana 5, porque ela começa, não é difícil não, mas ela começa a ter um pouco de matemática a partir da semana 5. Né? Nessa semana 4 ela é só montagem da tabela, é tudo muito fácil. Na semana 5 a gente vai começar a reduzir essas expressões usando algumas regrinhas. Tá? Então é como se fosse uma matemática, tá? Mas não é nada de outro mundo, não. É algumas coisas do tipo a negação da negação é igual ao próprio valor. Pô, é meio que óbvio, né? Se eu tenho uma coisa, se uma coisa é verdade, ela é negada, é falso, se eu negar de novo, volta a ser verdade. Tá? Então são regrinhas simples, mas que já vão reduzir as nossas expressões, tá? Então é importante a gente estar bem, antes de fazer a semana 5, tá bem entendido essas 4 semanas para trás. Tá legal? Tranquilo? Beleza, pessoal. Se vocês não têm dúvida, então avisem também, lembrando aí a galera, semana que vem, né, a gente marca aí essa reposição, tá legal? Só para adiantar aqui, qual dia que vocês têm menos encontros aí Para mim, os piores dias são terça e quarta. Quarta é o dia que vocês têm mais folga, né? Ah, não, peraí. Não, quarta dá, hein? Quarta dá. Sexta eu vou ter uma atividade na pós. Mas quarta, qual horário quarta vocês poderiam? Na quarta-feira... às 20 horas? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Vou olhar junto com vocês aqui. Porque na terça... Olha aqui, ó. Na terça eu tenho 7... Na quarta, eu tenho de 7 às 8. Show. Olha lá, ó. De 7 às 8. Não vai ser essa semana, não. Tá? Então, quarta-feira. Quarta-feira da... Deixa eu ver aqui. Dia 28 de outubro. A princípio... Quarta-feira, 28 de outubro, ficaria o nosso 20h30, né? Às 20h30 ficaria o nosso
na próxima semana vocês estão livres direto? Ah, caramba, é mesmo. O Alci falou uma coisa importante. É feriado que dia? Dia do funcionário público, não é? Deixa eu ver aqui. Vai ser na quarta-feira o feriado? Cara, pô. Que tiro no pé, hein? Tem razão. Tem toda razão. Tem problema não. Eu vou colocar, a gente vai conversando. Eu já sei que os dias que vocês têm livre, essa quarta vocês estão livres? Estou vendo aí o Giovano falando. Dessa semana vai ser normal, né? Então tá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai se falando, né? Mas vai ser na semana entre o dia 26 e o dia 30. Aí a gente combina aí um dia que não caia no outro feriado, né? Esqueci, cara, que tem outro feriado. Tá? A gente combina aí, se houver necessidade também, né? Porque de repente ninguém fica de recuperação aí. Tá? Ninguém vai precisar recuperar as notas. Tudo bem, galera? Estamos entendidos? Beleza, meus amigos. Então, vamos deixar assim por hoje, né? Tá legal? Entenderam aí? Então, façam as atividades. Corram atrás lá para a gente ficar em dia, porque na semana que vem eu já fecho a nota desse primeiro módulo. Tá? Vocês me entregam até o final de outubro, dia 30. Tá bom? Avisa a galera que está atrasada aí para correr, para a gente não ficar atrasado. Beleza, meus amigos? Boa semana, bons estudos. Boa noite a todos. E nos vemos mais à frente aí. Se Deus quiser. Boa noite, galera.